No episódio de hoje, você sabe o que é bioinformática? Bioinformática é a utilização de técnicas de informática para análise de informações de sistemas biológicos. Que eu acho que só falando a palavra bioinformática seria de fácil dedução isso, né? E por conta disso, a bioinformática é um campo multidisciplinar, porque você tem que ter os conhecimentos em biologia, ciência da computação, matemática, engenharia e estatística. E se você colocar biocombustíveis, você consegue fazer um foguete de tanta coisa que você tem que saber para poder fazer bioinformática. E por conta de todas essas áreas que a bioinformática tem, ela é muito usada para resolver problemas do campo biológico que levaria muito tempo se fosse feito à mão. Então é só colocar no computador que é rápido e fácil. Fácil nem tanto que tem uns algoritmos que não dá para entender. Mas Guilherme, será que tem muita coisa ainda que a bioinformática tem que fazer que não pode ser feito na mão? E sim, tem muita coisa que a bioinformática faz que se fosse fazer na mão levaria muito tempo. Eu vou até ler uma lista porque para decorar isso aqui não tem como. Identificar genes, prever a configuração tridimensional de proteínas, identificar inibidores de enzimas, Organizar e relacionar informações biológicas, simular células, agrupar proteínas homólogas, montar árvores filogenéticas, comparar múltiplas comunidades microbianas por construção de bibliotecas metagenômicas e analisar experimentos de expressões gênicas. Cansei. Em síntese, a bioinformática nada mais faz do que entender como que o DNA e as proteínas se comportam dentro das células em determinadas condições. Mas quais foram os motivos para que a bioinformática fosse criada? Há 3 fatores principais para o crescimento da bioinformática. O primeiro fator foi o aumento na coleção de sequências de aminoácidos. E os cientistas viram que resolver problemas com essas sequências manualmente seria inviável. Então a solução foi usar computadores para isso. O segundo fator vem da ideia de que macromoléculas como o DNA e a proteína carregam informação, o que fornece uma forte ligação conceitual entre a biologia molecular e a ciência da computação. E o último fator foi o acesso de computadores para os biólogos após a Segunda Guerra Mundial. Um dos objetivos principais da bioinformática é ajudar os cientistas a recolher e processar dados de genomas para determinar funções proteicas. E isso é muito importante para, por exemplo, o desenvolvimento de novos fármacos, a detecção de novas doenças, saber como uma doença se comporta ao longo dos anos e, acima de tudo, saber qual é a função dessas proteínas no organismo. Mas Guilherme, é só isso que a bioinformática faz? Aí é que você se engana, meu jovem gafanhoto. A bioinformática faz muita coisa. Entre elas estão... E vamos de novo com a listinha. Alinhamento de sequência, descoberta de genes, montagem de genomas, Descoberta e desenho de fármacos, alinhamento de estruturas de proteínas, predição de estrutura de proteínas, predição de expressão gênica e interações proteína-proteína. Essa lista foi grande, hein? E você pode estar se perguntando: Nossa, Guilherme, eu gostei muito de bioinformática. O que eu tenho que saber para poder fazer bioinformática? você só precisa saber de 2 coisas: biologia e informática. Eu sei que parece meio óbvio, mas até que é meio óbvio mesmo, né? Mas dentro da biologia você tem que saber por completo como que a informação sai do DNA até o estágio final de uma proteína. E na área da informática você tem que saber usar e criar algoritmos que usem inteligência artificial, mineração de dados, teoria dos grafos, processamento de imagens e simulação computacional. E uma das áreas onde a bioinformática tem grande importância é no sequenciamento de DNA. E você pode estar se perguntando: Mas Guilherme, não é muito caro, por exemplo, fazer um sequenciamento de DNA, já que usa muita coisa na bioinformática? E por incrível que pareça, sequenciar DNA é uma coisa muito barata. Em 2001, para sequenciar o DNA completo de um ser humano, custava cerca de 100 milhões de dólares. 20 anos depois, esse custo caiu para um pouco mais de $1000. E esse valor é para sequenciar o DNA humano. Caso você queira sequenciar outro DNA que seja de uma outra espécie, esse custo é muito mais barato. No ano de 2001, o custo para você sequenciar um DNA com 1 megabase, ou seja, 1 milhão de pares de base de DNA, custava um pouco mais de $10.000. 20 anos depois, para o mesmo tamanho de DNA, custa um pouco mais de 1 centavo de dólar. Além do sequenciamento de DNA ficar muito acessível para as pessoas, ele ficou muito barato de ser feito. E isso graças à bioinformática. Uma outra área da bioinformática que é muito legal, ela é muito complexa, mas não deixa de ser muito legal. É a bioinformática estrutural. Essa área da bioinformática tem como objetivo saber qual que é a estrutura tridimensional, principalmente de proteínas. E sabendo a estrutura tridimensional de uma proteína, é possível saber qual que é a função que essa proteína desempenha no organismo. E saber a estrutura tridimensional de uma proteína é muito importante. Além de saber a função que ela desempenha no organismo, é possível desenhar e desenvolver novos fármacos que atuem naquela proteína.
ou até mesmo saber como que uma determinada doença atua no organismo. Um exemplo bem simples da bioinformática estrutural. Nós, seres humanos, temos uma proteína chamada hemoglobina, que carrega o oxigênio pela corrente sanguínea. As plantas leguminosas também possuem uma proteína que desempenha a mesma função, que é carregar o oxigênio para dentro dessa planta. E essa proteína é chamada de leghemoglobina. Ambas as proteínas possuem sequência de aminoácidos completamente diferente entre si, só que a estrutura tridimensional das duas é praticamente idêntica. Ou seja, elas desempenham a mesma função, só que em organismos diferentes. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. E se quiser receber mais vídeos como esse, é só se inscrever e ativar o sininho. E até a próxima semana. Fui!